Boa noite a todos e a todas e a todes que estão com a gente no Facebook do Fonasef, no Instagram do Andes e em todas as redes. Eu começo dizendo que o Fonasef, o Fonacate, participamos hoje de uma mesa de negociação, é a segunda mesa da negociação emergencial. Queria começar pedindo para cada um e cada uma curtir, compartilhar, comentar, porque hoje a gente vai dar um informe sobre como é que foi essa mesa, o que aconteceu lá, como é que foi a organização dela e qual é a continuidade da nossa campanha salarial emergencial. Lembrando que esse é um processo inicial que a gente vai ter uma continuidade para depois discutir as questões de 2024 e que essa mesa foi inaugurada a partir de uma demanda protocolada no dia 2 de janeiro pelo Fonasef e Fonacate, que tinha 4 pontos de solicitação: o reajuste emergencial de 26,94, a equiparação dos benefícios de saúde, creche e alimentação com o Legislativo e Judiciário, o revogaço, né, das várias medidas autoritárias do Bolsonaro e a instalação o mais urgente possível das mesas, além, claro, de debater questões da nossa organização e da possibilidade de liberação de dirigentes sindicais. Obrigada. Aí, o que a gente vai fazer aqui hoje é o seguinte: a gente vai ouvir os representantes das entidades. Inicialmente, a gente informa que hoje de manhã fizemos uma reunião de preparação e no Fonasef tiramos os nossos representantes. Falaram em nome do Fonasef nessa mesa a Regina Ávila e o Amaury Fragoso pelo Andes, o Paulo Lindsay pela CBGE, o Moacir Lopes pela FENASPES e o Pedro Armengol pela CUT, porque a gente tem sempre garantido os representantes do Fonasef, sempre um representante de central sindical. Eu sou Helenira Vilela, estava na mesa representando a Intersindical Central da Classe Trabalhadora e sou também coordenadora geral do Sinasef. A gente vai começar ouvindo o companheiro Pedro Armengol, que falou em nome da Central Única dos Trabalhadores sobre o acontecimento da mesa. A gente vai ter primeiro essas 4 pessoas que falaram em nome do Fonasef, e depois a gente vai abrir para os outros companheiros que também estavam aqui na mesa. Então, boa noite, Pedro Armengol. Você tem 2 minutos para apresentar para o nosso público os informes sobre a sua fala hoje. Boa noite, Helenira. Boa noite a todos os componentes aqui da mesa. Boa noite a todos, a todas e a todos. Foi uma reunião importante, a segunda reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Nós ratificamos para o governo hoje a nossa posição sobre a característica emergencial dessa mesa, considerando toda a demanda represada de mais de 6, 7 anos em reposição de perda inflacionária dos servidores públicos, e dialogando com a proposta apresentada pelo governo na primeira reunião, dia 16 de fevereiro, nós colocamos que é uma sinalização importante de mudança de postura desse governo em relação aos governos anteriores, mas, porém, portanto, todavia, é uma proposta que não atende ainda, na sua totalidade, a pauta reivindicatória protocolada pelas entidades nacionais de servidores públicos federais no início de janeiro. Em relação à reposição emergencial, 7,8%, podendo chegar até 9%. Para nós, o governo tem margem, do ponto de vista orçamentário, para proporcionar uma reposição maior. Do ponto de vista dos benefícios, também entendemos que não pode se ater só ao benefício do auxílio alimentação, mas ampliar, inclusive, a discussão de reposição de outros benefícios, como auxílio saúde, auxílio creche e outros benefícios que a categoria tem, em relação à revogação de uma série de medidas, principalmente de pauta antissindicais, praticadas pelo governo anterior, também não teve nenhum avanço ainda significativo, como também a instalação das mesas setoriais, que nós consideramos extremamente importante para que a gente avance, não só na pauta geral, mas também nas pautas emergenciais setoriais, representada por todas as entidades que organizam a categoria de servidores públicos federais. O governo se comprometeu em fazer uma discussão para dentro do governo em relação à nossa contraproposta, e que até sexta-feira ou terça-feira, dependendo aí da discussão interna, apresentar uma nova posição, ou talvez novas perspectivas de negociação com a categoria, para que a gente possa avaliar e encaminhar para o debate nas assembleias de base.
Obrigada, Pedro Armengol. Eu queria, inclusive, agradecer aos companheiros Luciano Perejeno e Oscar Bahia, que estão fazendo a assessoria técnica do funcionamento aqui na sala do Andes, e também ao companheiro Giga da Cajuína, que está fazendo a retransmissão lá na rede do Fonasef. E lembrar também que a gente ainda não fez a nossa reunião de avaliação, então o centro aqui é mais informativo mesmo do que aconteceu, porque a avaliação mais política a gente vai fazer depois, encaminhar, obviamente, para as bases, na medida em que a gente consiga se reunir. Agora nós vamos ouvir o companheiro Moacir Lopes, da FENASPES, que também falou em nome do Fonasef hoje. Boa noite, Moacir. Não esqueçam de curtir e compartilhar, galera. Vai lá, Moacir. Boa noite a todos, todas e todos. Primeiro, acho que foi uma reunião importante porque conseguimos apresentar para o governo aquilo que a categoria reivindica. Nós estamos colocando para o governo que nós queremos saber que orçamento ele pode fornecer mais para negociar um reajuste maior, que seria o que nós estamos colocando. Segundo ponto, nós reafirmamos para o governo 27%, né, que nós tínhamos apresentado para ele como uma demanda desse setor. O terceiro ponto importante é que a gente coloca que não há uma separação entre a discussão emergencial e a LOA 2024, porque se nós não amarrar tudo junto agora, para o governo já fazer esse aumento, corre de ficar nesse impasse até agosto e não sair nada. Terceira questão de ponto é a questão que a gente estamos dialogando com o governo para ele reconhecer as perdas, incluindo o orçamento. Reconhecer o que deve, portanto, paga-se futuro ou em breve. E o outro ponto também que nós colocamos de forma muito enfática foi que o governo tem que corrigir os benefícios sociais pensando em toda a categoria. Provavelmente os aposentados que têm um plano de saúde muito mais caro, provavelmente aqueles que não têm condição de bancar outra forma, porque o governo paga muito pouco dos per capita do plano de saúde. Então, isso foi uma discussão central. Sobre a questão também sobre isso, nós colocamos para o governo que tem verba que não são do orçamento do salário, que está sendo utilizado, queremos saber que seria possível ampliar essa questão da correção. Foi pedido, inclusive, para fazer um programa de isonomia dos benefícios sociais com os outros poderes legislativos, judiciário também, Tribunal de Contas, até um período desse governo, começar isonomia. E para finalizar ali a parte, nós também colocamos que nós queremos dialogar sobre a questão que está colocada ali dos inquéritos dos PAD, de uma anistia geral. Queremos discutir com ele para evitar que essa perseguição se perpetue. E aí sim, cumprir a questão do artigo 151 da OIT e atender os acordos de greve, chamar as categorias de acordo de greve. Então, no geral, foi nessa linha e a gente considera que foi importante ter feito esse debate com esse conteúdo. Muito obrigada, Moacir. Se você está aí, já consegue chamar os teus companheiros e companheiras para a gente debater o reajuste. Já me contaram aqui que tem muita gente perguntando da 10723, ela está na lista do Revogaço que foi apresentado hoje, mas não foi debatida diretamente. Agora nós vamos ouvir o companheiro Paulo Lindsay, que falou em nome da ACBGE. Paulo Lindsay, boa noite. Boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer estar aqui, dividindo espaço aqui com pessoas bastante ilustres, né? Companheiros de guerra. Hoje nós saudamos o governo pelo retorno da democracia, né? Pela discussão democrática junto ao governo que nós perdemos aí nos últimos 6 anos. Como todos falaram aqui, nós reivindicamos melhorias salariais e temos convicção de que o governo existe orçamento possível para isso. O governo ficou de apresentar até sexta-feira, oficialmente, por escrito, uma proposta que seja maior do que o 7,8 e que nós vamos referendar ou não na terça-feira, dia 7. Né? Então, isso é um momento importante porque nós vamos conseguir concretizar alguma proposta. Mas nós deixamos bem claro para o governo que o problema do governo não é de dinheiro, porque quase 50% do orçamento público foi destinado para a dívida pública. E se o governo diz que não tem capacidade de colocar mais 1 ou 2 bilhões no orçamento público para atender às necessidades dos trabalhadores do serviço público, a gente não concorda, né? Porque o governo, em 2022, teve uma arrecadação recorde, né? Que foi a maior arrecadação da série histórica de tributos e impostos e tributos, que chegou a mais de 2 trilhões e 200, um recorde em relação ao ano anterior de mais de 400 bilhões. A gente sabe que o orçamento proposto não foi pelo governo Lula,
mas foi o orçamento que o Lula herdou e que nós queremos que, daqui para frente, a gente possa avançar nas conquistas, na melhoria e no fortalecimento das carreiras do serviço público, para que a gente possa, efetivamente, trabalhar os melhores serviços públicos para a sociedade brasileira. Tá? Um abraço e estamos na luta aí juntos, companheiros. E é importante ressaltar, né, Paulo Lindsay, que você foi muito aplaudido quando saudou e deixou a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras do IBAMA, que sofreram aí com atentados, né, e isso, serviço público, a gente tem que colocar, inclusive, a vida em risco, e a gente não devia ser assim, a gente tem que ser valorizado, então que bom que você lembrou e a gente deposita aqui nossa solidariedade aos companheiros do IBAMA. E agora a gente vai ouvir o companheiro Amaury Fragoso, do Andes, que foi, na verdade, quem falou, o Andes foi a entidade que falou primeiro por nós, né? Então, Amaury, boa noite. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu acho importante ressaltar aqui nessa live que a gente está fazendo aqui apenas as primeiras impressões sobre a reunião com o governo hoje, né? O FONASEF vai se reunir e vai fazer uma avaliação do que aconteceu hoje com a maior complexidade que o tema merece, né? Eu acho que os companheiros já botaram claramente o que aconteceu. Eu acho que uma das coisas que nós pensamos bastante nesse processo de construção da reunião, durante a semana, as reuniões preparatórias, as discussões que fizemos, e que existia uma certa descrença de setores de que o governo não iria se colocar para apresentar uma nova proposta. E nós apostamos nisso e o governo está se comprometendo em apresentar uma contraproposta, né? Mais ou menos, digamos assim, a gente acertou o caminho e o governo vai apresentar entre sexta e terça-feira da próxima semana. Mas eu gostaria de destacar uma coisa que é importante, porque a gente está passando um processo de transição e há, num certo momento, uma certa benevolência com o processo, com os setores que fazem parte do governo. E a gente que faz o movimento sindical sabe que governo é governo, movimento sindical é movimento sindical, cada um tem o seu papel. Então, vale destacar que o governo hoje ele quebrou a metodologia da mesa. A mesa tinha uma característica de funcionamento e hoje nós fomos chamados para um auditório, né, do qual cabia quase que 200, 300 pessoas, né? De forma inesperada, né? De forma inesperada. A gente colocou que essa metodologia precisa ser respeitada, como vinha acontecendo antes, com a representação do FONASEF, do FONACAT e também das centrais, porque as entidades que não fazem parte do FONASEF e da FONACAT, elas pertencem à central. Então, eu acho que eu gostaria de destacar exatamente isso. Nós tivemos que mudar o local da reunião exatamente por esse quebra de metodologia. Então, esperamos que a próxima reunião a gente tenha uma metodologia do qual se faça ter a representação às entidades que participam do processo de negociação iniciado no dia 7 de fevereiro. Muito obrigada, Amaury. O Barella, que é o Paulo Barella, da CSP com Lutas, vai falar. A gente tem aqui o companheiro Medeiros, Léo Marques, dizendo no Instagram, aumento salarial emergencial já em março. Você tem uma notícia para dar para ele? Boa noite, companheiras, companheiros. Boa noite, Helenira. Demais companheiros estão acompanhando, os companheiros que estão na live aí acompanhando. Acho que é importante a gente registrar o seguinte, segundo o governo, não é possível efetuar pagamento de salário retroativo. A política deles é a partir de medida provisória ou projeto de lei, isso significa que entra em vigor no momento da promulgação. Então, significa que, de acordo com a evolução das negociações, para março não está, digamos assim, não estaria disponível o pagamento do reajuste. Agora é a partir de abril. E dependendo do nível que evoluir, pode ser que vá mais adiante. Eu queria fazer dois registros importantes aqui, que eu acho que são duas novidades importantes na reunião de hoje. A primeira foi que o governo resolveu fazer uma espécie de um movimento pirotécnico, né, convidando setores que não representam o funcionalismo público. Nós aqui achamos que todos têm que participar de negociações, nós achamos que todos têm que participar dos processos, mas tem que ter representatividade. O FONASEF e o FONACAT juntos representam 95% dos servidores públicos no nosso país. Então, portanto, são digamos assim, as entidades
habilitadas para fazer a negociação, porque representam, de fato, o conjunto dos servidores. E a outra novidade, que aí eu acho que é muito importante nesse momento, é que, na reunião anterior, o governo disse o seguinte: os 11,2% são inadiáveis, ou seja, aliás, eles são inegociáveis. Não tem como mudar isso. Nessa reunião de hoje, já admitiu que pode apresentar uma contraproposta em cima da proposta dele na próxima sexta-feira, e depois nós vamos negociar no dia 28. Então, acho que a importância, dia 7, é verdade, a importância nesse momento é que nós nos organizemos, continuamos com o processo de pressionar o governo para ver se a gente melhora, né, tendo como horizonte os 26,94, que é a nossa reivindicação aprovada em assembleias. Obrigada, Paulo Barella. Agora, eu vou transmitir aqui a pergunta do Edu Oli 17, acho que é esse. Cadê ele? Eu perdi ele aqui, mas basicamente ele perguntou o seguinte, aqui, achei, Edu_Oli 7. Ele disse que o governo ficou de apresentar a proposta próxima semana, ou estou enganado? Sérgio Ronaldo, representante da Condicef, responde, por favor, o Edu. Muito bem, boa noite a todas e todos, a Helenira, a todos os internautas que estão nos acompanhando. Na verdade, Edu, nós estamos na construção de um processo, que hoje foi a segunda reunião, e é evidente que nós, ao retornar com as nossas sugestões de propostas de ajustes para o governo, ele ficou de conversar internamente com a Junta Econômica do Governo, que é Ministério da Gestão, que é Ministério da Fazenda, Casa Civil e Ministério do Planejamento, e ficou de nos apresentar, com todo o esforço que nós solicitamos, da celeridade do caso que nós queremos, um retorno na próxima sexta-feira, com perspectiva de a gente apreciar o que ele vai trazer de retorno. A gente analisa, é claro, essa avaliação nós vamos fazer amanhã na reunião do FONASEF, mas que é possível ter avanços do que o governo apresentou e na contraproposta que nós devolvemos para o governo, e que na terça-feira, dia 7, a gente pode tentar construir algo para já remeter para as assembleias e a categoria tomar uma decisão aí com toda a sapiência que tem. Então, é evidente que nós estamos num processo de construção, essa é a segunda reunião, mas a gente tem expectativa de que nos primeiros, no máximo 10 dias de março, a gente possa chegar a um bom termo e avançar nesse primeiro passo, já que é uma pauta emergencial que foi apresentada pelo conjunto das entidades. E aí eu quero parabenizar o FONASEF e o FONACAT também por ter sido os dois protagonistas desse processo. Nós não concordamos da forma como foi feito o processo hoje, em um auditório, nós queremos negociar para valer. Auditório é para fazer show, é para fazer assembleia, e nós queremos acelerar o processo, mas dentro do rito legal que as entidades do FONASEF, FONACAT e as centrais sindicais vinham construindo aí desde os últimos períodos. Obrigado. Obrigada, Sérgio Ronaldo. Agora, eu vou passar para o Sandro César, da CNTS-S. Acho que a pergunta que todo mundo está fazendo, e o Perdendo Tempo 22 fez aqui. Vai aumentar quanto de verdade? A gente já sabe essa resposta, Sandro? Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Quero aqui saudar cada companheiro e companheira. Quero dizer para vocês, inicialmente, que foi um sucesso a forma de participação organizada do FONASEF. Apesar de todos os sabores que tivemos lá, a nossa bancada se comportou muito bem na negociação e foi incisiva em buscar a melhoria da proposta do governo. Essa pergunta que me é feita de quanto será o reajuste, essa é a resposta que nós estamos buscando, efetivamente. E é por isso que nós estamos pressionando o governo no sentido de melhorar o que está colocado, porque a gente sabe, como bem abordou até o Barella, o Sérgio Ronaldo aqui, e o Pedro, que o governo, de alguma forma, demonstrou alguma sensibilidade no sentido de buscar uma saída para o que está colocado ali. A gente não sabe qual é o número, qual é o percentual apontado, mas, vamos dizer assim, o governo piscou. O governo cedeu, de alguma forma, à pressão do funcionalismo, no sentido de que é preciso buscar uma alternativa que não seja essa de tirar dinheiro já dos parques de recursos que estão hoje colocados
para o reajuste de salário para fazer reajuste do auxílio alimentação. Isso foi perceptível, entretanto, como foi dito aqui, nós faremos uma reunião entre nós aqui do Fonasef para avaliar o conteúdo do que foi colocado hoje na audiência. O importante é dizer o seguinte: os dirigentes sindicais das entidades do funcionalismo público federal estão empenhados em buscar a evolução da proposta que já está colocada. Nós reafirmamos a pauta dos 27%, que para nós é imprescindível que se tenha no olhar esse índice, que é um índice unitário nosso, do funcionalismo público, e que é necessário se buscar a recomposição das nossas perdas. Para concluir aqui efetivamente o meu tempo, quero dizer o seguinte: foi um acerto enorme das entidades não ter aceito o que foi colocado até agora. Obrigada, Sandro. E agora eu vou... Juro que não é pegadinha, Marcelino. O companheiro Marcelino Rodrigues, da Fazubra, o Silvestre Brilhante escreveu assim: absurdo, vão ganhar tempo e aí, lógico, que vão aumentar o percentual, um mês a mais sem aumento. Como que você conversa com o Silvestre sobre o que está acontecendo? Bom, primeiro, Silvestre, é importante entender que essa mesa de negociação faz poucos dias, né? Então, assim, apesar da nossa ansiedade, nós temos também de que a gente está quase 7 anos sem aumento, é importante entender que nenhuma negociação nesse nível se dá em poucos dias, né? Então, assim, a gente está fazendo tudo para que a gente possa acelerar esse processo, aplicar, implementar o que é possível conseguir com esse governo o mais rápido possível. Agora, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência, porque nós temos, inclusive, que escutar nossas bases. Para essa participação aí de vocês na live, né? Parabenizo acompanhando esses informes, é extremamente importante para orientar a direção que está aqui a poder negociar com o governo. Então, é necessário ter assembleias, é necessário que a gente escute nossas bases das várias categorias no país, para que a gente vá ajustando o que o governo está apresentando, o que a gente está dialogando a partir das entidades. Então, nesse sentido, é importante deixar claro que as entidades colocaram para o governo. Uma coisa é esse aumento emergencial. A outra questão é a pauta que nós temos de recomposição vai para além disso, nos nossos cálculos, algo em torno de 27, e que a gente necessita negociar para 2024. Então, nesse sentido, a gente está tentando acelerar esse aumento emergencial com algumas pautas que não são só salariais, mas que essa mesa de negociação continua em andamento para a gente recompor as nossas perdas já para 2024, quando o governo apresenta o novo orçamento. Então, um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá. Obrigada, Marcelino Rodrigues. E agora eu vou passar para o Davi Lobão, que é o representante do Sinasef. Lobão, eu vou ter que te fazer uma pergunta que não é só sobre a mesa de hoje, porque a maior parte da nossa audiência aqui está perguntando sobre a mesa de ontem, e você estava lá. Eu vou dar o exemplo aqui do Pedro Demenec, que está perguntando: por favor, vocês têm alguma informação sobre a portaria 10723? E aí você pode falar disso e depois falar da nossa negociação hoje também, por favor. Opa! A portaria 10.723, ontem teve uma mesa de negociação. Está pegando, não? Aquela câmera ali. A câmera aqui. Então, nós conversamos ontem com o governo, onde ele apresentou a proposta para a gente. Não chegamos a um acordo. O governo insiste em criar confusões, em criar dificuldades para a redistribuição. Mantém a leitura de que não pode fazer redistribuição em estado probatório, não pode fazer quando responde PAD ou tem uma sindicância, e essas questões para a gente são muito importantes, que contrariam a lei, nós não concordamos com isso, mas o governo assumiu o risco de apresentar essa proposta, vamos ter que procurar outros caminhos para fazer essa luta. Então, não se chegou a um acordo com o governo insiste em manter esses empecilhos para a redistribuição, e o que nós estamos dizendo ao governo é o seguinte, e aí é a grande divergência que nós temos com o governo: a redistribuição é boa para o serviço público, sim ou não? Ele acha que a redistribuição só é boa para o servidor, por isso tem que criar empecilhos. E nós achamos que a redistribuição é boa para o servidor e é boa para o serviço público, tem que criar facilidades. Então, é nessas diferenças que aparecem aí alguns empecilhos para que possam ocorrer as redistribuições.
Então, ele vai revogar 10.723, apresentar uma outra portaria que faz avanços, mas mantém aí, né, algumas proibições que nós achamos muito ruim, muito, inclusive ilegais, para que essas retribuições sejam feitas. Então, vamos ter que discutir como continuar essa luta. Sobre a reunião de hoje, eu queria chamar a atenção duas coisas que eu considero importantes nos informes. O governo apresentou uma proposta para a gente com reajuste em março, mas ele abriu a reunião hoje dizendo que não tinha condições de dar mais reajuste em março. Ora, ele sabia que a reunião era dia 28, né? Ele sabia que a reunião era dia 28. Então, a nossa resposta, se a gente dissesse sim à proposta do governo, ela estaria inviabilizada, porque não tinha tempo hábil para fazer ela em março. Então, isso é importante colocar. O próprio governo reconheceu isso. A segunda coisa é o formato, né? O formato apresentado na reunião é algo que não houve negociação. Nós expomos as nossas posições, que já tinham sido expressas por escrito ao governo há mais de uma semana, né? Então, nós só fizemos reforçar o que estava no papel, o governo escutou e fez. Tá bom, vou me levantar e sexta-feira eu posso dar uma resposta para vocês. Me perdoe, né? Essa não é o mecanismo de uma negociação. Isso não acontece negociação desse jeito. Negociação, eu faço uma proposta, você faz outra e a gente vai avançando, né? Lembrando uma coisa que eu acho que é muito importante nesse informe. Todas as entidades que têm compromisso efetivamente com a sua base, tem assembleia amanhã, tem assembleia sexta-feira, porque todas estavam esperando hoje uma mesa de negociação, né? E isso amanhã e depois vamos olhar um para o outro e dizer o seguinte, e aí? Nós não negociamos. Então, vamos participar dessas rodadas de assembleia, vamos fortalecer a nossa luta. A luta do Queremos Mais é muito importante que se mantenha, porque o governo vai responder a nossa proposta na sexta-feira. Acho muito importante que a gente continue mobilizado. Obrigada, Lobão. Então, só respondendo aqui rapidamente, a Marine Sandréa Kunz perguntou, então só receberemos reajuste do salário de abril pago em maio? É isso. A gente vai ter que se fechar a negociação na semana que vem, vai ter uma medida provisória, essa medida provisória sendo aprovada, entra em vigor, o governo roda a folha e a gente recebe efeitos financeiros em maio. E, na verdade, a medida provisória não precisa ser aprovada. Obrigada, Paulo, é verdade. A medida provisória entra em vigor na data da edição e depois vai ser avaliada pelo Congresso, mas ela já entra em vigor, ele já roda e efeitos financeiros em maio. A outra pergunta da Dayana AP Franco, em números, qual foi a proposta real da categoria, a do governo e qual a previsibilidade real? Bom, previsibilidade a gente não pode falar, porque a gente ainda não fez, a gente vai fazer uma reunião de avaliação, como eu disse no início, amanhã, mas, em princípio, o que tem na mesa oficialmente até agora é 26,94% do Fonasef, 13,5% do Fonacat e 7,8% do governo. Não tem nenhum outro índice apresentado formalmente por ninguém. Então, a previsibilidade a gente vai avaliar amanhã, mas é isso. Nós queríamos agradecer muito a sua presença, a nossa transmissão. Esse foi, como eu disse, um momento informativo apenas do que aconteceu. Nós vamos fazer reunião amanhã. Fique atento às redes dos seus sindicatos e aqui do Fonasef, o Voz do Servidor, porque a gente vai transmitir para vocês, via documentos ou vídeos, outras informações sobre a avaliação e, o mais importante, continue mobilizado e mobilizada, pressionando o governo, reajuste já, e o Fonasef segue na luta. Um grande abraço a todos e a todas e agradecer de novo ao Luciano Perejeno, ao Oscar Bahia e ao Giga pelo apoio técnico para a gente conseguir realizar essa transmissão. Um abraço, sempre na luta.